Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Agora Engenheiro. Mais uma vez aqui, com o host do podcast, Plínio Pires. Como é que tá, Plínio? Tudo certo, graças a Deus. Episódio 24 hoje, né? Episódio 24. E hoje a gente vai falar de quê? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o passo a passo de como começar a sua obra. Os principais aspectos e as principais particularidades ali para você começar bem sua obra, né? Na verdade, às vezes é uma dúvida, né? Principalmente quem está começando na engenharia. O que eu tenho que fazer? Qual que é a parte burocrática ali de prefeitura? O que eu tenho que pedir? Como que eu vou começar minha obra? Como é que eu vou começar meu canteiro? Qual que é os primeiros funcionários que eu tenho que contratar ali para dar o start, para a obra fluir, né? Para a obra andar bem. Não é simplesmente você fechar, né? Quando você está pensando em começar uma obra, não é simplesmente você fechar a sua obra, muita gente nem fecha, né? Não é simplesmente você colocar o pessoal para dentro ali e começar a trabalhar, dar martelada e isso e aquilo, né? Tem todo um procedimento ali para você não ter problema, inclusive junto ao CREA, né? Junto ao conselho que regulamenta ali, então tem que tomar muito cuidado. E é importante a gente entender, né, Plínio, que na verdade existe uma grande diferença de obras, do porte das obras, mas também que é importante a gente entender, independente de onde você está, que você precisa saber das grandes obras para às vezes você tentar implementar práticas boas, práticas saudáveis dentro da sua pequena obra ali, que vai te trazer retorno financeiro, vai te trazer organização, vai te trazer benefícios que às vezes você nem olha, né? Não, mas aqui é uma obra pequena, professor, aqui é só uma casinha. E aí começa aquela coisa, e aí começa o trem bagunçado desde o começo, e aí é previsão de prejuízo, certeza. Então, assim, às vezes, observar as grandes obras, o aspecto organizacional ali, para pelo menos diminuir prejuízo, porque tem muita gente que começa nessa área sem muita noção e dá muita cabeçada antes de entender como é que funciona ali. Falar, eu preciso controlar isso, eu preciso controlar aquilo, certo? Então, Rafael, isso aqui é uma nova série que a gente está começando, dentro de uma obra mesmo, passo a passo. Aqui a gente vai fazer uma abordagem geral. E cada tópico desse, a gente pode trazer um podcast depois, aprofundando em cada um deles. É lógico que em um só a gente não consegue esgotar, né? Seria muito leviano da nossa parte esgotar um assunto desse. Na verdade, se a gente for pensar, né, Pim? Cada um tem a sua legislação própria. Igual a gente vai falar de canteiro. Você montar um banheiro num canteiro de uma obra de média a grande porte, tem vários detalhes ali que tem que seguir, senão corre de ter a obra embargada, do Ministério do Trabalho ir lá, você ser notificado, você ser multado. Então tem leis ali, né, normativas que a gente precisa seguir. Então isso vale um podcast só para falar, por exemplo, como fazer um bom banheiro ali e fazer algo que não vai te dar problema. Dá meia hora, 40 minutos de conversa fácil. Em cada um desses tópicos aqui que a gente vai falar hoje, a gente vai fazer uma abordagem geral, mas cada um deles pode ter certeza que a gente vai aprofundar depois, né? E o objetivo é aprofundar, trocar uma ideia, trazer experiências e disseminar esse conhecimento aí, principalmente para o pessoal que está começando e às vezes o pessoal que já está trabalhando que não se atentou a isso, que já tem aí 2, 3, 5 anos de mercado e fala, nossa, eu nunca pensei nisso. Então é importante. E a gente vai dar algumas sacadas aqui que às vezes pode salvar de uma enrascada, né? E algumas curiosidades também, né? Mas vamos lá, pessoal. Então, tema de hoje, né? Um passo a passo de como começar a sua obra, né? Os primeiros passos ali que você precisa seguir. E se você, tá aí seguindo a gente pela primeira vez, você não conhece o podcast Agora Engenheiro, você não conhece o Plínio, não conhece o Rafael, siga a gente, no nosso canal no YouTube, canal Agora Engenheiro. A gente tem vários quadros lá, principalmente o foco em engenharia diagnóstica que o Plínio traz. Eu trago mais assuntos de engenharia. Toda quarta-feira a gente tem o podcast Agora Engenheiro que sai lá no canal no YouTube. Nas quintas-feiras também a gente tem o podcast mesmo que vai para as plataformas de streaming. Se você está escutando a gente no carro aí, siga a gente também no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast. Se você está acompanhando a gente em outro país, a gente tem vários ouvintes aí em outros países,
Sejam bem-vindos também ao canal E Agora Engenheiro, ao podcast E Agora Engenheiro. E a gente espera que vocês estejam gostando. A gente está aí sempre tentando trazer novidades para vocês. Então, quer dar sugestão de tema, quer sugerir alguma coisa, quer fazer críticas, fique à vontade, faça comentários, mande nas caixinhas lá nos Instagrams. A gente está sempre ouvindo aí, está recebendo isso com muita felicidade. Mas se você está assistindo a gente e ainda não deu like nesse vídeo, dê o like nesse vídeo. Tenho certeza que você não deu ainda. Dê o like lá, que a gente agradece, porque com o like a gente consegue entregar para mais pessoas. E se você não está seguindo o canal, né, o podcast, o canal E Agora Engenheiro, siga, ative as notificações, ative o sininho lá para sempre estar recebendo a novidade das nossas transmissões, né, Plínio? E hoje o foco do nosso canal, né, é começar a obra, como começar. Mas antes da gente falar, eu estou esquecendo, né, aonde acha o Plínio Pires para ver um pouquinho sobre engenharia aí, e sobre engenharia diagnóstica, sobre a vida profissional do Plínio? Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Plínio Pires, sou engenheiro civil de formação, somos professores universitários e temos diversas experiências, desde a parte de fiscalização de obra, execução de obras, orçamentos, né? E eu estou focado agora também na engenharia diagnóstica, que eu saí um pouquinho da construção de fato. Estou avaliando o que já está construído, que é uma área bem interessante. Então é isso, quem não me conhece, me sigam lá nas redes sociais, eu estou lá no Plínio_Pires, no Instagram, e no TikTok no Plínio.Pires. TikTok já saiu do papel ainda não, Plínio? TikTok já saiu do papel, mas eu tô... Nossa, tem vídeo pra subir, viu? Tem muito corte pra subir aqui. Então tá bom. Pessoal, se você ainda tá aí, né, e não tá seguindo o Plínio, siga o Plínio lá nas redes sociais. Tenho certeza que você vai gostar muito dos conteúdos que ele trabalha lá no Instagram, no TikTok dele. E se você não me segue, né, eu sou Rafael Espíndola, também sou professor universitário, engenheiro civil. E, né, host também do podcast E Agora Engenheiro. A gente está aqui junto no canal E Agora Engenheiro também no YouTube. E a gente sempre traz novidades, principalmente na área de engenharia, pegando o recém-formado. E pode, né, ver as minhas publicações aí lá no Instagram, no rafaelespindola.eng. E eu também estou no TikTok, nesse mesmo endereço. Então, se você está aí, né, e não segue a gente, siga a gente. Curta um pouquinho lá o que a gente traz todas as semanas. A gente não traz todo dia, porque a gente é professor, trabalha pra caramba, mas a gente tenta sempre estar abastecendo aí com novidades. Mas vamos lá, né, Plínio? Parar de enrolação, passo a passo para começar uma obra. Como que a gente começa, né, Plínio? Qual que é o primeiro passo aí? Eu acho que, se brincar, primeiro é ter o cliente, né? A gente tem que ter um cliente para começar a obra, né? A não ser que você vai construir por conta própria para tentar vender ou para você mesmo, você tem que ter um cliente. Você fechar um primeiro cliente. E aí, ou você tem um cliente, ou você conseguiu oferecer um serviço de construção para alguém, ou você está investindo, você mesmo está construindo por conta própria, para vender ali na frente. Nós temos essas duas condições. Porque quando a gente fala sobre cliente, tem alguns detalhes aí, né, Rafael? Porque como assim ter um cliente? Que tipo de serviço que você vai oferecer para esse cliente? Então acho que a gente já começa por aí. Se você tiver um cliente, como é que você vai fechar esse serviço com ele? O que você vai ofertar para ele? Porque você pode, às vezes ele está procurando alguém para construir a casa dele, mas ele já tem a mão de obra, ele quer só que você acompanhe, ou ele quer que você faça tudo, né? Quer que você entregue lá a chave. Então assim, tem esses detalhezinhos. É importante diferenciar que a gente tem vários tipos de contratação, né? Então a gente pode ter essa de simplesmente ir lá fazer acompanhamento em alguns dias da semana ou todos os dias, dependendo do quanto você fechar com o cliente. Ou você pode fechar, né, ali a empreita da obra, ou com mão de obra e material, ou só com mão de obra e o cliente entra com material. São formatos diferentes que vocês podem estar fechando essa relação cliente e engenheiro ali, que dependendo dos casos, cada um tem sua vantagem, né? Então tem momentos, por exemplo, a gente está no momento de economia, que às vezes pegar com material é complicado, porque você fecha para entregar a obra e a gente ainda está em um período de pandemia, todo mês sobe muito material. Então o contrato que você fechou um ano atrás, será que hoje você daria conta de cumprir ele? Né? A gente vem no período de pandemia que vários materiais subiram exorbitantemente.
E aí, se você não toma cuidado no seu contrato, vamos supor, você faça, já é uma dica, né, pessoal? Faça um contrato com seu cliente, esmiuçando, explicando como você vai ofertar esse serviço. O que está incluído nesse serviço que você está colocando. Porque muita gente não conhece o serviço do engenheiro. Porque até no podcast com o Marcos, né? Ele falou que assim, o dono da obra chegou nele e perguntou: o que você faz? Então, assim, isso tem que ficar muito claro lá no contrato inicial. Falar: olha, é isso aqui que eu vou fazer. Então, vamos fechar um contrato, porque tem que detalhar o serviço que você vai fazer para não gerar dúvida, para não criar rusgas ali, né? E aí atrapalhar o serviço do outro. Então, assim, o tipo de contrato, já colocar isso. Porque com material, imagina só, você coloca lá, fala: não, eu estou fazendo para você nesse preço e toda a mão de obra e material é meu. Né? Eu vou te entregar, sei lá, ficou 200 mil. E aí o aço acontece lá uma guerra, não sei aonde, a China entra na guerra e tal, e o aço sobe 80% no mês. E aí? O seu contrato você tem que entregar. Se você não tiver ali, às vezes, alguma brecha, né, alguma exceção ali naquele processo, você tem responsabilidade. Você não tem certeza se o seu cliente vai ter ali um discernimento de falar assim: não, eu entendo a situação, vamos rever esses valores, vamos fazer um aditivo para ficar bom para os dois. Nem todo cliente é assim. O cliente pode simplesmente: ó, o contrato é esse, você tem que cumprir seu contrato, você se vira. Você podia ter falado isso antes, que poderia ter reajuste. Então, esses detalhes do contrato, e aí às vezes você coloca: o meu contrato ele vai ser reajustado conforme tal índice. Né? Então, assim, você tem que deixar isso muito bem explicado. Então, a primeira coisa é como você vai oferecer esse serviço. Porque tem vários tipos, né? Tem por empreita, que você comentou, tem por mão de obra, administração, tem a mão de obra quando é sua ou não. Ali tem a questão da mão de obra e material, tem apenas o acompanhamento, né, uma vez na semana, 2 vezes na semana, não sei, e nos eventos importantes, por exemplo, uma concretagem, alguma coisa assim, a marcação. Então, isso aí é muito importante você definir. E aí, feito isso, né, já temos o cliente, já temos o contrato, está definido. O processo é o quê? A gente fechar, por exemplo, às vezes com esse cliente, se a gente vai só executar ou se a gente vai também entregar os projetos. Resolvida essa parte de projeto, a execução, como que vai ser, a gente vai estar dando entrada junto à prefeitura local onde você vai estar executando aquela obra, dos pedidos, né, de alvará de construção, ou dependendo se tiver uma obra lá, no alvará de demolição, porque você tem que pedir autorização para você fazer a demolição. Dependendo, vai que tem uma região lá que tem algumas árvores e você precisaria retirar alguma árvore. Aí a gente entra na parte ambiental, que, como diz, dá um podcast só para falar sobre isso, né? Então, que tem que pedir autorização para tirar a árvore. Você não pode ir lá e tirar a árvore aleatório. Se tiver uma denúncia, você tá... E depende da espécie, né? do tipo de árvore, do tipo de vegetação que tem ali, do tipo, inclusive, dos animais que vivem ali. O pessoal ignora muito isso, mas a questão de licenciamento ambiental, de certificação não, né? Desse estudo do impacto ambiental, isso é bem importante. E aí, por exemplo, quando você vai pensar: eu vou fazer um loteamento, que é um pouco mais afastado. Então, a primeira questão é: eu estou construindo isso e está localizado em um município. Cada município, cada local tem as suas leis. Né? Então, fica de olho nisso. Eu estou construindo em Goiânia. Goiânia, lá na prefeitura tem um setor, depois a gente vai abordar com detalhe, né? Depois nós vamos abordar com detalhes cada setor dentro da prefeitura que você faz isso e tudo mais. Esse aqui a gente vai passar uma geral. Então, na prefeitura tem todas as legislações. Para construir você precisa de um alvará. Mas para o alvará você precisa disso. Mas para ter essa documentação você precisa dessa outra. Então, assim, vai ter que cortar algum tipo de vegetação, né? Vai ter algum impacto. Você está construindo o quê? Uma escola? É um setor residencial? Qual impacto você vai ter na vizinhança? Dependendo, você precisa fazer um estudo de impacto de vizinhança para ver se aquela construção que você está planejando lá vale para aquela região. Você precisa ver ali no Código de Obras do município, né, no plano diretor, se você pode construir, por exemplo, um prédio naquela região, que é uma região voltada para habitações térreas, né, mais habitação de um certo porte. Então, às vezes, você não tem direito de construir prédio naquela área. Aí você tem toda a negociação. Você tem que ter uma altura máxima do edifício. Às vezes... os afastamentos. Você tem que ter, então, assim, passando por cima, você tem que ter
você tem que ter acesso ali ao uso do solo, ao como aquele local ali pode ser utilizado. Se você às vezes está tentando fazer um ponto de comércio numa região que o plano diretor não permite. Então, assim, aonde você está construindo tem um plano diretor, tem as normas para ser seguidas. Então, isso é muito importante. Então, imagina só, sabe o que está acontecendo lá em Goiânia? Antigamente, os prédios, né, as casas, tinha um padrão ali de um pé direito, né, de uma altura do piso, teto ali, em torno de 2,80 a 3 metros, né? E aí, o que acontece? Tem que obedecer às legislações. Então, você tem um coeficiente de aproveitamento, a área construída máxima, isso, aquilo. O que o pessoal tem feito? Isso impacta, inclusive, na altura do pé direito que a pessoa pode oferecer ali para alcançar aquele coeficiente determinado pela prefeitura para aquela região. Então, você vai ver que tem regiões que o pé direito que eles estão oferecendo é muito mais baixo para eles conseguirem aproveitar ao máximo aquele prédio para não passar de um certo limite. Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas isso aqui é muito baixo. Às vezes é para obedecer um certo tipo de legislação que eles nem imaginam. E aí tem muita obra lá em Goiânia hoje saindo com o pé direito em torno de 2,50, 2,55 no máximo. E aí isso já impacta, inclusive, num trabalho de acabamento que a pessoa pode fazer e tudo mais. Então, olha só, uma coisa que começa lá na legislação impacta no acabamento da obra. E a pessoa ignora isso. Então, dá uma olhada na legislação, né? Então é importante a gente pensar nos alvarás, nas licenças, se vai ter demolição, se não vai, do uso do solo, qual o tipo de construção que eu vou poder fazer naquela região. E já pensar o quê? Não, agora para mim pedir isso eu vou precisar pedir ligação de água, ligação de energia. Mas para a gente dar entrada nesses documentos, você, engenheiro, principalmente, já vai ter que ter o quê? Emitido um RT. E aí vai ser um RT de execução, um RT de projeto. Aí depende muito do que a prefeitura for pedir, mas normalmente tem que ter RT de execução de projetos e tem que ter um jogo de projeto. Dependendo da prefeitura, eles vão pedir simplesmente projeto de arquitetura, já outras pedem os jogos completos. E aí você vai dar entrada na prefeitura para pedir esses alvarás, essas ligações provisórias com as RTs e com os jogos de projeto para eles serem aprovados. Então a gente já está falando que tem que ter RT, tem que ter os projetos prontos, dependendo tem que fazer algum estudo, pedir os alvarás, pedir as ligações provisórias de água e energia ali para aquele local. E agora a gente já pode começar a pensar inclusive em fechamento, né? Começar... Tá tudo liberado, prefeitura liberou. Gente, isso também não acontece de um dia para a noite, tá? Demora um pouquinho, tem toda a burocracia, tem ali, às vezes vai voltar pedindo para modificar alguma coisa, faltou uma fachada, faltou um corte, faltou algum detalhe. Porque sempre pedir é uma coisa, né? Aprovar é outra. Então, assim, dependendo da onde você está fazendo esse pedido, tem toda a diferença. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar 2, 3 meses. E aí depende da complexidade da sua obra. Então, quanto mais complexa for sua obra, mais detalhes e mais estudado deve ser esse início seu, para você não perder tempo, principalmente. Nós vamos trazer aqui em outra ocasião um detalhe sobre isso, né? Porque é importante, às vezes a pessoa não sabe onde é que eu consigo, como é que eu consigo saber se a minha obra precisa de um estudo de impacto de trânsito. Como que eu sei que a minha obra precisa de um estudo de impacto ambiental? Então, todos esses detalhes que a gente traz em um outro episódio, porque esse aqui é muito detalhe mesmo, tá? Mas é importante saber, essas documentações não saem do dia para a noite e elas são liberadas pela prefeitura. E a partir do momento, a liberação é o que a gente chama de alvará de construção, né? E a gente pegou isso, tá tudo ok, vamos partir para a obra, né? Vamos começar a nossa obra. E aí a gente já começa a ter que ter alguns vínculos, por exemplo, com o CREA. Existe legislação que exige o quê? Ter necessidade de uma placa de obra na obra, né? E aí essa placa, gente, normalmente, ela vai ter a exigência ali de você colocar o seu nome, o seu CREA, o número da RT que está vinculada, quais os tipos de projeto, quais os tipos de RTs que estão vinculados. Tem um profissional que é execução, tem um outro profissional que foi a parte arquitetônica, tem um profissional de estruturas. Então, dependendo, ele vai ter 3, 4, um nome, dependendo de profissionais que estão ligados àquela obra.
Só que era muito normal a gente fazer o quê? Hoje não é vetado pela lei, né? Da gente usar ela até como uma forma de propaganda, né? O pessoal hoje está fazendo placas bonitas. Coloca lá, renderiza uma fachada de como vai ficar o prédio e põe lá. Coloca os dados do lado, coloca lá a empresa que vai fazer. Porque aquilo, querendo ou não, é um estímulo. A pessoa passa, olha, nossa, que obra bonita, que obra arrumada. E olha, não, aquele profissional que fez, é o profissional que está executando, tem lá como que vai ficar. Você já cria ali uma própria ação de marketing em cima de uma placa de obra. Porque muita gente ignora, né? Se pudesse fazer numa cartolina, eu acho que tinha muita gente que ia fazer. Escreve lá de qualquer jeito, só para falar, para cumprir essa exigência. Mas se a pessoa pensar por esse lado do marketing, imagina, a obra nem foi executada ainda, mas já dá a entender que aquela obra tem um padrão de organização mais elevado. Antes da pessoa verificar realmente a construção, nem sabe como é que está sendo feito ali, uma placa de obra bem feita, bem organizada, bem visual, já dá fala, opa, esse cara parece ser bom, já é... porque você começa a tomar cuidado com os pequenos detalhes, né? Mas eu acho que é até interessante, Plínio, uma coisa que eu vi um outro profissional, um profissional no CREA até chamou essa atenção, a história não é minha, né? Mas eu ouvi, como diz, daqui uns dias eu vou contar como se fosse minha, eu vou repetir umas 3 vezes, então aí eu já assumo a autoria dela. Mas que história que é essa, né? Quando você vai fazer a placa de obra, você vai colocar os seus dados e tal. Só que muita gente tenta, às vezes, criar uma estratégia, uma forma de poder reutilizar aquela placa. Porque não é barato toda hora você ir lá e ficar fazendo uma placa também. E aí o pessoal sempre tenta colocar lá poucas informações e de alguma forma que ele possa reaproveitar ou utilizar em um local e em outro, né? Só que uma dica que eu dou coloque às vezes até o endereço daquela obra da onde você está fazendo. Porque sabe o que está acontecendo, gente? O pessoal está roubando placa de obra. Mentira. O pessoal tá roubando a placa de obra, por exemplo, você tá lá num bairro no centro da cidade e vai lá para outro bairro mais afastado e põe a placa lá. Sabe por que eles estão fazendo isso, Plínio? Porque quando a prefeitura ou o CREA chega lá para vistoriar e não tem um profissional, não tem ali um acompanhamento, não tem RT, não tem nada, eles vão lá, olham o nome que tá na placa e vai e manda a notificação. E aí chega a notificação para você. Cara, tem uma notificação de uma obra lá no universitário. Mas não tô fazendo obra no universitário. Ué, porque o fiscal foi lá, olhou, tinha lá Rafael, CREA tal, o endereço da obra é esse, tá, meti a notificação, mas eu não tô fazendo obra lá. E aí o pessoal tá fazendo isso, roubando a placa e colocando em outro local. Pra entender pra como vincular, se aquela... né? Porque às vezes uma obra tá irregular, ele rouba a placa de outro, e é como se ele falasse, olha, a minha obra tá regular, o engenheiro é esse aqui, né? E aí a notificação chega para quem? O outro que tá fazendo a obra lá no centro e nem tá sabendo. Porque tem esses detalhes, viu, pessoal? Que a gente fala, a legislação. Primeiro passa a legislação. Por que é a legislação? Muita gente começa sem a legislação e a placa entra nisso aqui também, né? Porque é lei, é regra para ser seguida. Sem isso, nós temos os conselhos que fiscalizam. E aí, o CREA, nós vamos trazer outro episódio. Nossa, tem muito episódio para trazer, né? Alguém lá de dentro do CREA para conversar com a gente aqui, porque o pessoal não sabe nem para que funciona o CREA, né? Às vezes pensa que é só para cobrar RT lá e tudo mais. Mas o pessoal não entende nem a função do CREA. O CREA não tá para lutar pelos engenheiros, ele tá para lutar pela sociedade. Então, tudo que puder dar algum erro para a sociedade em si, devido àquelas atividades da engenharia, o CREA vai entrar. Então, não é só para ajudar a classe. Tudo bem, também faz isso, é muito importante. Mas, se estiver fazendo alguma coisa errada, o pessoal já bate em cima, o CREA está só para criticar os engenheiros. Não, ele está para fiscalizar, para não acontecer nenhum problema lá na frente, né? Uma obra toda irregular dessa, depois acontece alguma coisa, um acidente. Então, a gente tem que quebrar os elos dos erros para evitar alguma coisa lá na frente. E uma coisinha simples dessa, uma placa de obra que identifica o responsável pela obra, né, já pode evitar muita dor de cabeça. Não, imagina depois você provar que aquela obra não é sua. Nossa. Chega a notificação e você fala, mas não tem obra naquele setor. Não, mas tá lá, sua placa tá lá. Como é que você vai provar que a obra não é sua? Então, assim, é uma dor de cabeça que às vezes você pode
resolver simplesmente em colocar lá no finalzinho da placa, ó, endereço da obra tal. Não, o endereço da obra é esse, não é o outro. Então você reduz às vezes um problema. E aí você pode pensar assim, mas como é que eu vou reaproveitar essa placa de obra para outro lugar? Você pode tentar uma estratégia que você deixa um espaço mais vazio, que aí você vem, sei lá, com um adesivo só daquela região, que aí depois você cola um outro adesivo por cima, né? Não sei, você pode embolar uma estratégia para aproveitar, ao invés de fazer uma coisa toda, um desenho todo fixo ali, né? Que é com as informações físicas que não fixas, que não poderia ser alterada, você pensa numa maneira, deixa todas as informações que não são mutáveis, deixa ela em um espaço e deixa um espaço reservado para colocar essas informações que varia de obra a obra, que é o endereço, que é uma foto, que é... E a pessoa pode começar a pensar nisso, né? Na verdade são estratégias que uma forma de economizar e saber usar bem, né, o espaço. Agora, lei, precisa ter, precisa tem que dar um jeito. Precisa ter. E aí, não, isso aí, eu não quero economizar com isso. Não, tudo bem, então faz uma plaquinha para cada obra e pronto. Placa de obra, então. E aí a gente colocou a placa lá, a gente vai promover o fechamento da obra, né, que é algo bem recomendável. E aí a gente tem lá, desde o fechamento mais tradicional, que é aquele mais básico, que é com folha de madeirite, com tapume ali, fechando toda a obra, que na verdade quando for fazer isso, é recomendado até fazer um tipo de pintura, para ver se ele dura mais, que você vai comprar um madeirite, né, de mais baixa qualidade, porque você vai fechar, e isso, deu a primeira chuva, ele empenou, já era. Então a recomendação, se você for utilizar madeirite, é fazer uma pintura para que ele dure mais. Mas hoje a gente utiliza outras coisas, né? Tem aquele fechamento metálico, que são chapas ali que você consegue ter uma durabilidade. Você reaproveita de uma obra para outra, então é vantagem você fazer isso. E dependendo de algumas obras, até com placas de concreto, né? Concreto. Que dá para um outro fechamento. Né? E hoje é muito importante a gente pensar nesse fechamento também como instrumento de marketing. Né? Hoje a gente vê grandes obras que faz o fechamento bem feito e utiliza o quê? Faz às vezes até uma jardinagem em volta, né, para mostrar que aquela obra ali tá andando, é bonito. Eu lembro do pessoal da MRV, eles gostavam de vir e ver o canteiro de obra em volta do muro. Era toda a parte ali de jardinagem em volta do muro da obra, porque aquilo ali chamava atenção, era um padrão que eles tinham. Então é interessante. Tinha uma outra construtora também, não sei se é a Emisa. Ela tem o padrão de pintura dos tapumes, do fechamento. Então, aquele padrãozinho você já batia o olho e fala, cara, essa obra é de tal empresa. E hoje eu vejo o pessoal colocando QR Code em tapume, porque ele te direciona para o site daquela obra, para você ver qual que é o lançamento, o acompanhamento, as fotos da obra. Eles colocam também, por exemplo, algumas imagens de como a obra vai ficar, fazem propaganda de outras obras. Então a gente tem que utilizar todos os locais aí como uma possibilidade de marketing, né? De ação de marketing. Até como um outdoor, né? Às vezes eu já vi tapume utilizado para fazer propaganda de terceiros. E assim, às vezes no material de construção, você já faz uma parceria ali com material de construção, com alguém que está fornecendo algum tipo de material para você ali. Isso aí tudo... Não, normalmente qual vai ser a empresa que vai fornecer o elevador para a obra? Já põe a plaquinha lá do cara do elevador. Qual que é a empresa que fornece a parte de estrutura metálica? Ou que vai fazer a fundação? Coloca a plaquinha da empresa lá. Então aquilo ali é uma propaganda... E aí a pessoa já vai olhando, porque nós associamos muito as marcas, às qualidades, né? Então assim, às vezes você olha assim e fala, os caras estão usando coisa boa aqui, né? Esse material é bom. Então assim, a gente já tem algumas marcas na cabeça que bateu o olho, você já associa a qualidade. Então, o tapume, né, o fechamento, ele é muito importante para diversos motivos. E para a segurança, principalmente, né? Porque um canteiro de obras, uma obra vai ter muita coisa lá dentro que você não vai ficar tirando todo dia. Uma betoneira, equipamentos elétricos. E aí, como é que você faz? Não, e outra coisa importante, né, Plínio? Não é só a gente ter a perda material de roubar. Uma obra aberta, eu já vi outras vezes, passa reportagem no jornal, o quê? Criança que se acidenta numa obra que tava com um portão, tinha um buraco no tapume, a criança entra para brincar e cai dentro do buraco de fundação. Cai dentro de um fosso, de elevador. Então, assim, a obra fechada é uma segurança pro proprietário, uma segurança pro engenheiro.
sobre tudo isso, né? Pode cair animal, pode cair criança, pessoas que vão passar ali para cortar caminho, alguma coisa e se acidentam na sua obra. Moradores de rua que invadem ali para dormir, alguma coisa. Então, assim, fechamento da obra não é simplesmente uma coisinha bonita lá para gastar dinheiro. Não é dinheiro jogado fora. Não é segurança, é muita coisa. E aí você pensa, um domingo, um feriado prolongado, que você vai ficar ali uns 4 dias com a obra fechada. Muita coisa pode acontecer ali. Então, uma obra bem fechada, né? E quando a gente fala de fechamento, tudo que a gente fala de economia, né? Parece que a gente fala, esses dois eles são muito mesquinhos, tudo que é economizar. Vai mexer com engenharia que você vai entender. Tudo é economia. Economia desde que não afete a segurança, para isso que o engenheiro serve. Então, tudo ali, você está tentando economizar ao máximo, garantindo qualidade e segurança. E é importante outra coisa no fechamento, Plínio, aí eu acho que já entra toda uma gestão de processo, né? Eu acho que é o que a gente quer principalmente chamar atenção nesse podcast, que tudo tem que ser estudado e tudo tem que ser pensado antes de começar a colocar a mão na obra. Não adianta você fechar toda a obra e falar assim, aonde que eu vou pôr o meu portão? Eu vou ter portão de pedestre? Eu vou ter um portão de entrada de caminhão e um para saída? Porque vira e mexe a gente pega uma obra que você não consegue manobrar dentro do canteiro, para onde que você entra, você sai. Então, às vezes, você coloca a entrada do portão em uma rua e a saída em outra. Ou, né, que consiga entrar e sair em locais diferentes ali, mas que você consiga deixar um material próximo de um local e outro próximo de outro. Então, na hora de fazer o fechamento, já é importante você pensar nessas saídas. Qual que é a localização? Porque, às vezes, você está numa avenida de grande fluxo. Como que eu vou parar caminhão para descer material ali numa avenida de grande fluxo? Não, vou colocar numa via lateral. Ou às vezes é uma viela, que se você parar um caminhão ali, você impede o trânsito todo. E aí? Então essa gestão, esse pensamento, primeiro a gente tem que imaginar que uma obra tem diversas fases de construção. Nós vamos até chamar a atenção disso, mas uma obra tem diversas fases. Então a obra, o canteiro de obras, ele vai sendo alterado ao longo do tempo. Da fase de planejamento, da fase de fechamento ali, de definições, né, desde a ligação provisória até a entrega, você tem muita mudança no seu canteiro. Então, eu já vi muitas obras que o portão fica de lá para cá. Entrava por aqui, agora entra por aqui, depois entra por lá. Falei, mas isso é custo. Isso é dia de trabalho dos caras que você desloca para alterar um portão de lugar. É material perdido. Então, imagina, isso aí não dá nada não. Mas de custo em custo desse aí, você vai diminuindo sua margem de lucro lá, né? Então, assim, qual que é a dica, pessoal? A gente vai entrar até uma parte um pouco mais aprofundada de canteiro, né, nesse podcast hoje, mas eu acho que a dica é abrir o projeto e pensar assim, às vezes, qual que é o último local que eu vou estar construindo a minha obra? Não, tem uma parte aqui que é uma parte gramada, que é uma parte de estacionamento e tal. Não, tem uma parte aqui de grama que vai ser a última coisa que eu vou fazer na minha obra. Não, eu vou construir meu canteiro ali. Ali vai ser minha entrada, ali vai ser meu canteiro. Ali vai ser meu barracão de obra, quer dizer. Então ali vai ser meu barracão de obra e ali eu... Por quê? Eu vou colocar meu barracão. Aí daqui a pouco eu tenho que deslocar porque eu vou construir o salão de festa naquele lugar. Aí você desloca o barracão de obra. Não, agora eu tenho que deslocar porque eu vou fazer a pavimentação do estacionamento. Aí não resolve. Você fica mudando e não tem. Então eu normalmente gosto de fazer o quê? No máximo fazer 2 mudanças. Por exemplo, se a gente for construir um prédio, você começa em um determinado local, começou a subir os pavimentos, às vezes usa o pilotis ali, a base do prédio, para ser seu barracão até o final da obra. Mas se tem a possibilidade de não mudar, melhor ainda. É economia, com certeza, e até tempo, né, de mão de obra que você não vai estar gastando. Justamente. E aí, então, você precisa pensar entrada e saída, portão de funcionário, né, entrada de pedestres. E aí a gente precisa começar a pensar no quê? Como que a gente vai fazer essa montagem? Então, planejar. Aonde eu vou colocar o quê? O que eu preciso pensar? Aonde que eu vou colocar a minha produção de concreto? Onde vão ficar minhas betoneiras? Eu vou precisar de mais de um local? E eu vou até chamar a atenção, Rafael, vai parecer até muito básico, porque tem muita gente que acompanha que não entende o que é um canteiro de obra. Só uma definiçãozinha rápida. Porque o canteiro de obras é todo o ambiente onde está sendo exercido algum tipo de atividade de obra, né? O canteiro, quando a gente fala de canteiro, passou para dentro ali do tapume, passou para dentro da obra, tudo ali é canteiro de obra. Então, às vezes o pessoal não entende o que é canteiro, tá? Para quem
tá estudando ainda e tudo mais. Canteiro de obras é todo o ambiente de obra. E aí, essa questão de onde eu vou colocar a minha central de argamassa, eu vou rodar argamassa na obra ou eu vou comprar industrializada? Eu vou comprar ela em sacos? Eu vou comprar ela de uma usina? Se eu for comprar em sacada, se eu vou comprar saco, por exemplo, eu vou ter depósito de cimento. Aonde que eu vou pôr meu depósito de cimento? E aí, se a gente for querer aprofundar um pouquinho mais, Plínio, normalmente eu gosto, por exemplo, de depósito de cimento com 2 portas. Um para entrada e um para saída. Por quê? Senão, se você deixar sempre os últimos, né? Se tiver só uma porta, aqueles últimos sempre vão empedrar porque ninguém vai utilizar. E aí você sempre vai ter que gastar ali para ficar retirando os do fundo. Então, coloca 2 portas, um para entrar e um para sair. Então, você sempre vai movimentando aquele cimento ali para nunca ficar velho. Que isso aí é conceito de gerenciamento, tá, pessoal? Isso aqui a gente consegue aprofundar bastante nisso. A gente não vai fazer isso exatamente nesse podcast, mas um canteiro de obras tem questões industriais, porque a construção civil ela é uma indústria. Então, isso aqui é um gerenciamento de depósito, que é o first in, first out, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai, para não empedrar, porque o cimento ele não pode ficar muito tempo lá. Imagina, você vai jogando cimento lá, então o primeiro que você colocou tá lá no fundo. E aí você não vai pegar aquele lá que tá lá de baixo, você vai pegando o que tá mais fácil. Não, existe regra, né, Plínio? Se a gente for pensar até em quantidade de sacos que a gente pode pôr por pilha, porque senão você começa a ter pressão em cima demais e ele empedra de baixo. Se você for empilhar alguns tipos de materiais, você pode danificar, tem quantidade máxima de níveis ali que a gente pode colocar. Então são detalhes muito precisos que a gente precisa pensar para o nosso canteiro de obra. Então a gente tem que pensar onde vai ser a central de concreto, central de argamassa, onde vai ser minha central de armação, onde vai ter lá o local próprio para os carpinteiros estar trabalhando, serra circular, onde que eu vou instalar. Aí você começa a pensar no quê? Instalações de segurança, onde que eu vou ter que colocar, tem que ser coberto, não tem, onde que eu vou colocar as baias para as britas, areias que eu vou ter ali, como que eu vou separar isso. Então, o ideal é o quê? Abrir um projeto e desenhar mesmo, aonde que eu vou colocar ali em tamanhos, né, que vai ser o tamanho real. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, por exemplo, se vai ter uma entrada de pedestre, tem uma guarita ali com um funcionário para controlar a entrada e saída de pessoas da minha obra. O que eu gosto de fazer, Plínio? Gosto de pôr a guarita, dependendo se o meu escritório for próximo, gosto de pôr o escritório virado para a entrada, para nunca ser surpreendido, porque o mais ruim na sua obra é você tá lá, né, trabalhando, quando você vê o pessoal tá dando a sua obra, né, ou fiscalização, ou cliente, alguma coisa. Então, vire o seu escritório para a porta para você sempre ver quem está entrando e quem está saindo da sua obra. Uma janelinha ali, né? Então, é uma dica que eu dou. Sempre tente colocar ali de forma que você consiga visualizar. Então, você começou a posicionar o seu canteiro de obra, os seus elementos ali dentro, você consegue ver esse fluxo, né? Para onde vai, aonde eu consigo, qual que vai ser o fluxo, por exemplo, de entrada de caminhão para depositar areia. Eu tenho que ter um depósito de cimento. Mas o caminhão tem que parar aqui, eu vou ter que atravessar minha obra todinha carregando cimento para colocar no depósito. Quantos funcionários você tem que deslocar ali para só fazer esse trajeto? Isso não é interessante. Você vai gastar muita mão de obra para algo que você poderia ter colocado no outro local, ou ter colocado uma outra entrada que ia facilitar esse transporte, você ia gastar menos tempo, com isso é menos dinheiro gasto. Então, todo esse fluxo ali é muito importante. E aí, assim, a gente tem que imaginar, vou voltar de novo na questão das etapas da obra. Vamos pensar lá no início, Rafael, no início. Começou a obra. Quais tipos, assim, o que a gente precisa dessas centrais que a gente está falando? O início da obra, o que é o início? A gente começa com a limpeza da obra, né? A gente começa com a limpeza. E aí, assim, começou com a limpeza principal. É interessante, eu trabalhava de fiscal em diversas obras lá na universidade, e a gente saía rodando em diversas obras. Foi naquela época do boom das universidades, ela dobrou de tamanho. Então tinha umas 10, 15 obras acontecendo ali ao mesmo tempo, desde blocos, laboratórios e tudo mais. E aí colocaram no orçamento, que não vou nem discutir nesse aqui agora, não vou nem entrar nesse detalhe, mas colocaram uma limpeza com uma limpeza mecanizada, como se um trator fosse entrar para limpar. E aí essa obra já estava em andamento. Não tinha como entrar um trator para limpar, para tirar uma vegetação ali.
E aí, assim, já era inviável aquele tipo de... Então, assim, a limpeza da obra. Instalou os barracões. E aí a gente começa lá, beleza, a obra tá limpinha, já estamos organizando ali as localizações. Aí você vai começar com as fundações, né? Você vai colocar, o que a gente precisa? Você vai fazer uma fundação, você vai concretar aquela fundação, tem a armadura da fundação e... Dependendo, você pode ter até necessidade de forma. Dependendo da fundação, você tem forma. Mas aí você teve a locação para fazer, então você teve que fazer um gabarito naquela obra para você poder locar. Você precisou de madeira, você precisou de carpinteiro. Então, ó, você precisa de madeira no início de tudo. Você vai precisar de madeira, você vai precisar de armadura, vai precisar de concreto, né? E os profissionais ali. Então, aonde é que você vai colocar? Onde é que você vai dobrar essa armadura? O cara instalou a central de armação, né? A central de armação é o local onde a gente vai mexer com as armaduras, né? Vai cortar ferro, vai dobrar, vai amarrar. E aí, colocou bem aonde ia furar. Assim, o cara chegou instalando, né? E aí falou, não, mas espera aí, eu vou precisar desse espaço aqui. Eu tenho que fazer o gabarito da minha obra. Eu tenho que locar as posições dos furos. Como é que você está colocando a central de armação bem aqui? Aí vai lá mudar o cara. Não, mas aqui eu preciso colocar o meu barracão. Então a pessoa tem que pensar realmente nesse planejamento inicial, porque não tem jeito. E outra coisa, ela vai mudando. Então, quanto menos a gente conseguir mudar o canteiro, melhor, né? Então essa questão da localização, da organização do canteiro, de onde eu vou colocar as centrais, da definição, né? Se você já vai trazer isso amarrado, dobrado, cortado? Corte dobra pronto, né? Você vai economizar. Você vai economizar com o armador lá. Às vezes você não achou um armador, mas você já vai trazer cortado, dobrado, amarrado, tudo prontinho? Ou não? Né? As formas, essa questão das formas, você vai ter ali que trabalhar com a madeira, né? Ou você já vai trazer isso aí já um pouquinho mais trabalhado. Então toda essa questão de definição vai impactar no que você precisa ter no seu canteiro. Então isso é muita picuinha que a pessoa fica perdida lá na frente, e isso aí o cara perde 1, 2, 3 dias, uma semana. Na verdade, igual, até o processo de locação mesmo da obra, né? Muitas vezes você faz lá e coloca o gabarito muito próximo das suas fundações, e às vezes você precisa entrar com um caminhão, entrar com alguma coisa para tirar, e você, não, tem que deslocar meu gabarito. Você vai deslocar o gabarito, você já tá perdendo ali todo o seu alinhamento, sua marcação. Então, assim, é problemático. Então, assim, a gente tem que pensar realmente, antes de começar ali, que as nossas estruturas, elas têm nível de detalhe muito preciso. Então, engenharia, igual a gente discute, às vezes 1 centímetro, quando ele vai acumulando erro, dá um erro muito grosseiro no final. Então, a gente tem que, né, sempre prezar pelo máximo de eficiência, de o mínimo erro, porque mesmo que ele acumule, ele não vai fazer uma diferença tão grande. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com relação a isso. Então, a gente tem que pensar onde vai colocar esses principais elementos. A gente tem que pensar que, dependendo do porte dessa obra, a gente pode chegar ao nível de ter, por exemplo, às vezes 300, 400 funcionários, em ter refeitório com 2 turnos. Eu preciso ter cozinha industrial, então eu já começo a mexer com o quê? Com vigilância sanitária. Dependendo do porte da obra, eu preciso ter área de lazer, então é local para televisão, local para funcionário dar uma descansar na hora do almoço. Tem muita gente que nem sabe disso, nem vai para a cabeça. Porque normalmente, não, professor, mas eu faço obra pequena, o funcionário pega o marmitex, atravessa para o outro lado da rua, senta no meio-fio e vai almoçar. Um espacinho para o cara sentar, né? Conseguir comer ali tranquilo, um espacinho para ele descansar depois do. E você começa a fazer, tem que ter mesa, a mesa tem que ser lavável. Você começa a pensar nos banheiros, tem toda uma legislação. Vou fazer um banheiro com a quantidade mínima de vaso, chuveiro que eu tenho por funcionário. Então, gente, tem legislação para tudo isso. Nada disso a gente faz no escuro. A gente não está inventando aqui, não está fazendo frescura. Se você for pegar uma obra e você for alvo de fiscalização, eles vão olhar isso. Eles vão olhar, por exemplo, se você tem mulher na sua obra, você tem que ter um banheiro feminino e masculino. Você vai ter que ter, às vezes, cerâmica ou elementos que não vão permitir, por exemplo, que o funcionário fique em contato direto com o chão. Né? Igual você tem que colocar um estrado de madeira, você tem que fornecer local para pôr sabonete, local para despendurar a roupa no banheiro. Então são várias regrinhas que são regras, são leis, são normativas, né? Armário, se você vai ter vestiário, a pessoa vai precisar trocar de roupa ali dentro.
tem que ter um local para trocar de roupa. Ah, mas isso aí não acontece na minha cidade. Ah, ninguém olha isso. Ah, ninguém... A gente tem que lembrar, eu sempre falo isso para os meus alunos, para quem me acompanha. A gente tem que parar de ser arrogante e ignorante ao ponto de pensar que o mundo gira em torno daquela obrinha sua de 50 metros quadrados. É ser muito medíocre e achar que aquilo ali é o padrão, na minha opinião. A gente pensar que aquilo ali, que a gente não vai fazer algo maior. Então a gente tem que saber o melhor, porque desse melhor a gente faz uma obra de 50 metros quadrados excelente e faz uma de 5 mil metros quadrados excelente também. A gente sabe, a gente tem conhecimento daquilo. E aí o pessoal normalmente se baliza pelo quê? Não, é a obrinha pequenininha, é cidadezinha do interior. Não precisa disso não, ninguém fiscaliza. Não. Porque quando você vai aumentando o nível da obra, lá tem toda a questão. Aí tem a questão da engenharia de segurança, dos EPIs, das placas de avisos, né? Da sinalização da obra, da sinalização do fluxo do canteiro, da questão de segurança dos equipamentos, dos procedimentos de operação de um certo equipamento. Então tudo isso tem que ser muito bem controlado. E na verdade, se a gente for entrar, Plínio, a gente entra até numa coisa, por exemplo, que o Bruno falou no podcast dele, quando ele fez estágio, que ele não tinha nem conhecimento que, por exemplo, um funcionário ao chegar na obra ele tinha que receber um treinamento. Para trabalhar naquela obra. Para trabalhar. Se eu vou fazer trabalho em altura, eu tenho que receber treinamento de trabalho em altura. Se eu sou pedreiro e vou fazer reboco, eu tenho que receber um treinamento de como que se faz reboco. Ah, mas eu sei fazer reboco. Beleza, você sabe fazer reboco, mas você sabe seguir o padrão que essa empresa trabalha, que eu como profissional trabalho para atender a minha necessidade? Porque cada empresa é uma empresa, cada reboco é um reboco. Não é um padrão de... O traço da argamassa, eu mexo com isso tem 30 anos. Ah, mas aqui a gente vai obedecer esse traço, porque eu quero atingir esse nível de reboco aqui, eu quero atingir esse desempenho. E aí você tem o seu padrão. Ah, mas na minha obra não chapisca não. Falei, cara, aqui é chapiscada assim. Você vai ter que molhar, você vai ter que fazer isso. Então, esses procedimentos, eles têm que existir. E aí é a hora, por exemplo, igual... nos outros podcasts a gente vai tentar até trazer algumas figuras, algumas coisas para melhorar a questão de visualização. Mas, por exemplo, uma central de argamassa ou de concreto. Você coloca lá as padiolas, o tamanho, qual que é o traço que a pessoa vai utilizar. Ah, não, mas eu não uso não, eu uso tantas pás. Mas será que a mesma pá que eu vou dar, a mesma pausada que eu vou dar é a mesma do Plínio? Não é, uma vai mais cheia, outra vai mais vazia. E aí você acabou com tudo que você tava ali de traço, né, de qualidade. Porque, na verdade, a gente tem que pensar no quê? Hoje, né, a gente trabalha com um sistema de gestão de qualidade. Hoje tem normativas, tem ISO. A gente consegue vender isso como nível de qualidade acima da média. A minha empresa é diferenciada, a minha empresa segue padrões de qualidade. Eu vou te entregar algo de qualidade. E eu posso usar isso como marketing. E o que a gente escuta? Olha só, 2 exemplos. Primeiro, não, minha obra isso aí não funciona não. Minha obra, isso aí os pedreiros faz lá. E assim, o traço da argamassa nunca é controlado não. Lá é na pasada. Eu perguntei pro cara, qual é o traço que você usa? Perguntei para um aluno meu, se estiver escutando. Perguntei qual que é o traço que você usa na sua obra, que eu estava falando de patologia, que é outra, né? Qual que é o traço? Ele falou, a gente usa lá 25/1. Falei, que traço é esse, meu Deus do céu? Eu já tô velho de casa assim, falei, cara, não... 25/1. 25 par de areia para um saco de cimento. Falei, tá, 25 par de areia. A pá que você usa é sempre a mesma, ela tá lá desde o começo da obra. A areia é sempre a mesma, nunca acabou a areia, se precisou pegar de outro fornecedor, a areia é aquela ali mesmo. Porque quando o pessoal pensa nisso, depois a gente vai trazer outras questões como controle, gestão e controle de qualidade no canteiro de obras, que aí a gente entra toda, desde a organização, né, até o controle de materiais que ninguém faz. Porque quando você pensa nisso, olha que atrocidade que é para quem estuda, né, fazer um traço correto. O cara coloca tantas pás e cada dia é uma pá diferente. Cada dia é um operador diferente. Cada dia é um operador diferente, às vezes uma pá. Tenta você em casa, vai fazer um café, coloca as colheres de café lá, coloca tudo do mesmo jeito, todo dia. É impossível. E aí, cada dia é um operador diferente, cada dia é uma pá diferente.
não tem limitador de altura ali, você não consegue ver, a pá é infinito, né? O que você conseguir equilibrar em cima dela ali, valeu como pá. E aí a gente não tem uma pá de café, né? Uma pá de chá, uma pá de... Não existe isso. E aí, sim, o pessoal não tem padrão, Rafael. Não tem padrão. E você que está escutando isso aí, que trabalha numa obra pequena, pelo amor de Deus, passa a controlar pelo menos um instrumento que você usa para medir o traço. Você roda concreto em obra, pelo menos o instrumento que você usa. Faz volta e meia ali, você faz uma granulometria do seu material. Porque o que acontece? Acho que o ensaio de granulometria, a gente já está falando ali de controle, né? É um dos que controla, assim, imagina, se mudou a areia, aumentou a quantidade de finos na areia ali, aí, sei lá, de repente o seu traço já não está aceitando a mesma quantidade de água. Você vai ter que colocar muito mais água. Falou, mas isso é engraçado, eu coloquei as mesmas 25 pás ontem, hoje não deu certo. Não deu liga, não. Não deu liga, não. Coloca mais cimento, coloca mais água. Então, assim, isso aí é o quê? É dinheiro que vai sendo jogado fora, isso aí. E na verdade a gente começa a analisar uma coisa que aí a gente parte até pra sua área, né, Plínio? Por isso que o reboco fissura, por isso que o reboco tá esfarelando, por isso que o concreto ou ficou mole demais, duro demais, ou começa a dar broca. A gente começa a ver alguns erros de execução, erros de qualidade, que são motivados por infinitos casos, né? A gente tem vários motivos ali que pode ter. E um deles é essa falta de padronização. Falta de padronização, falta de controle da danada da areia. O cara não cobre a areia, que isso aí já é questão lá. Organização do canteiro. O cara não colocou um local adequado. Aquela areia dele ali é chuva, é sol, é cachorro que e faz tudo ali em cima, é criança brincando, é vizinho que pega uma areia que tá sobrando ali. Então, assim, acontece de tudo naquela areia. E todo dia são as mesmas 25 pás que vão para a danada da argamassa. Vê se isso tem sentido. Isso não tem sentido nenhum. E outra coisa, quer ver um exemplo de problema que dá, assim, por falta de organização do canteiro, que dá um problema gigante, o pessoal não pensa? Onde é que eu vou colocar minha central de concreto? Aí o cara colocou lá no cantinho. E aí ele vai transferir. Como é que ele vai transportar esse concreto dentro da obra? O concreto que ele vai transportar no carrinho. Jirica. Na jirica, no carrinho, e sai trepidando, sai batendo nisso, sai batendo naquilo. Você pode ver, o concreto chega de um jeito, lá na frente tá só a água em cima, a brita tá lá embaixo, já segregou todo o concreto. Do jeito que chega lá, ele joga para dentro. E aí ele concreta baldrame, concreta viga, pilar, tudo com aquele concreto que ele atravessou a obra toda, porque ele não pensou no canteiro, nessa organização. E o cara só colocou lá para dentro e falou, vamos rodar esse concreto aqui. Não padronizou o traço, não padronizou o transporte. E aí lá na frente vai ser uma viga, um pilar cheio de broca, com a armadura exposta, que vai dar corrosão e isso, com um detalhezinho não pensado aqui atrás. E você começa a analisar, tem trocentos fatores, né? Começa vazios, presença de material orgânico no meio do concreto, porque vai pegar areia, dá aquela cavucada, pega um pouco de terra misturado, pega mato, pega não sei... Não, um milhão de coisas que pode dar errado. Obra é bom por isso, né? Porque tudo pode dar errado em obra, né? Mas existe sempre os milagres que ela nunca cai, né? Minha obra nunca caiu, né? O pedreiro sempre fala. As obras nunca caem, meu mestre de obra. Eu acompanho um canal que chama Aviões e Músicas. Não tem nada a ver com engenharia, entre aspas. Não tem nada a ver, mas assim, lá ele faz análise dos acidentes que teve na aviação. E quando acontece um acidente na aviação, é quase que fatal para todo mundo que está ali dentro, né? Então ele vai falando dos diversos elos, porque para acontecer um erro, você tem que ter uma corrente de erros ali. Então, cada elo que você comete, cada erro é um elo que você vai fechando a corrente, é um elo. Então às vezes a pessoa pensa, não, a minha obra nunca caiu. Tudo bem, mas a sua corrente está quase completa. Mais 2 elos ali que você fizer errado, desanda. Então assim, às vezes um erro que você causa vai causar algum tipo de problema que não é fatal. Mas uma sequência de erros pode sim causar um problema, ter uma perda fatal ali. E aí já era.
Porque quando a gente leva lá para os casos de falta de controle de materiais dos edifícios, do Palace 2 que caiu há muito tempo atrás, o caso clássico. O cara não controlava o material, o cara usava a areia da praia e o pessoal deixava rodar ali. Areia da praia com alto teor ali de cloreto, de sal, né? Tem cloro, você já joga o cloro lá dentro da sua armadura, da sua estrutura. E aí você pega ali um material que está extremamente fino, provavelmente ele precisou usar muita água, então já ficou uma estrutura fraca, com muito cloro ali, já corroeu, caiu, matou um monte de gente. E aí, uma falta de controle de materiais lá na etapa, né? Se ele tivesse um processo certinho pensado, ele poderia ter evitado. Enfim, isso aí é pano para muita história. É muita história. Mas vamos lá, pessoal. Então, a dica é: se organize, monte seu canteiro, abra o projeto, localize, pense em todo um fluxo que pode acontecer na sua obra, para você não ter dor de cabeça e ficar mudando muito ali seu canteiro de local. Mas a gente finalizou, vamos lá. Começamos, locamos, fizemos fechamento, definimos entrada, saída, definimos nossos principais elementos. Nós vamos precisar de funcionário, né? E esses funcionários, né, para a gente realmente começar a obra, e depois em outros podcasts a gente vai continuar falando sobre isso, a gente precisa pensar principalmente na questão do porte, né? De quais os funcionários que a gente vai começar. Igual a gente começou a falar inicialmente a fundação, então vou precisar de um pessoal que vai mexer com ferragem, com as armaduras, vou precisar de um carpinteiro, vou precisar de pedreiro para fazer a minha concretagem, vou precisar de servente. Dependendo do porte eu posso trabalhar com mestre de obra, dependendo eu vou ter mestre de obras encarregados. Então depende muito do porte, a mão de obra que você vai precisar. E depende também muito do padrão da empresa que às vezes você esteja trabalhando. Que tem empresas, por exemplo, que eu sei que foca muito em empreiteiros. Então lá tem uma mão de obra própria pequena e foca em empreiteiros. Já tem outra que não gosta muito de empreiteiros e sempre contrata muita mão de obra. E aí a gente começa também, que eu acho que é importante a gente falar, se a gente for seguir mesmo a legislação, a gente tem que pensar o quê? Em registrar funcionário. Tem toda a parte de cursos, né, de registro, de treinamento. Então é uma área também que exige um podcast só para falar sobre essa parte burocrática, às vezes trazer um contador para falar sobre os riscos que é, né, você colocar um funcionário que não esteja registrado dentro da sua obra. Porque tem muita gente que está abandonando de fato a mão de obra própria e fazendo contratos externos, né? Porque eles foge dessa questão trabalhista e pelo contrato ali, aquela empresa que ele contratou que é responsável pelas questões trabalhistas daqueles funcionários. Aí é outro grande importante. Você lembra que a gente falou lá da importância de um contrato? O seu contrato também com esse empreiteiro tem que ser muito bem fechado. Porque aí, por exemplo, você pagou uma medição, beleza, vou te pagar na medição, né, desse mês aí do que você fez. Então tá, te paguei. No próximo mês só vou pagar a sua medição se você me apresentar comprovante que você pagou, recolheu INSS, FGTS, toda aquela parte de guias trabalhistas ali dos seus funcionários. Se você tem ali os olerites de pagamento de todos os funcionários que estavam na nossa obra. Então você ter esse controle também é muito importante e isso está muito bem amarrado em contrato. Porque vira e mexe, a gente contrata, paga o empreiteiro não paga o funcionário. Aí o funcionário vai te questionar na justiça porque você também não cumpriu com aquilo, né? Você como... eles falam ali que não é corresponsável, é tipo... Tem um nome próprio para isso. Mas é como se você fosse solidário ao empreiteiro ali, por estar vinculando, a pessoa estar trabalhando dentro da sua obra, você também se tornaria responsável caso não tenha cumprido alguma questão trabalhista. Então é muito importante que o contrato com o empreiteiro seja muito bem amarrado. Isso aí, assim, você não é responsável diretamente, mas você pode muito bem controlar para evitar problemas lá, né? Justamente. Você cobra isso do seu empreiteiro, porque se você está pagando tudo aquilo ali, fala, você está pagando, porque se não pagar, realmente esse funcionário está sendo lesado, ele vai procurar a justiça, e aí é todo um processo para você se explicar ali, até você falar, não, o funcionário é dele, fala, mas esse cara não está registrado lá, não está registrado aqui, e aí? Então, questão contratual é muito importante. Contratos, né? Aonde é que você vai precisar de contratos ali na sua obra? E aí até uma dica, né? Dependendo do nível de contrato que a gente for fazer, não invente de pegar contratos prontos na internet. Contrate um advogado para fazer, para ser muito bem amarrado.
ou um contador para estar acompanhando esses pequenos detalhes aí, para você não sofrer com algum problema aí, com às vezes uma letrinha pequenininha que você esqueceu de colocar lá, um artigo que tinha que estar, cuidado, então, muito cuidado. No começo, uma obra de pequeno porte, o que a gente tem que ter ali de funcionário? Você já comentou ali o pessoal da carpintaria, né? O pessoal da armadura e os ajudantes ali. E os pedreiros. E os pedreiros, né? Os pedreiros, os ajudantes. E aí, dependendo, você pode ter um mestre de obra. Eu não sei se você... A gente já entra lá no contrato de novo. Você tá lotado naquela obra ali todos os dias? Quem é que tá tomando conta dessa turma aqui? Mas o ideal é ter um mestre de obra ou um encarregado que seja um gerente ali, né, até abaixo de você como engenheiro, para poder te dar aquele respaldo ali. Porque você não vai estar na produção o tempo todo, né? Você vai estar sempre ali no escritório, sempre ali resolvendo outras questões e planejando os próximos passos. Então, é importante você ter pelo menos essa galera. Agora, a minha obra tem 200 funcionários, mas na etapa inicial vai ter 50. Nossa, 50 já é um número. A gente precisa começar grande. A pensar o quê? Em almoxarife, apontador, pessoal, às vezes a gente tem obra, pessoal, que a gente tem que colocar pessoal de compras, tem uma equipe de compras dentro da própria obra. Você pode ter ali até pessoal de cozinha para fazer refeição, né, de cozinhar dentro da própria obra. Então depende muito do porte, né, do que você precisa. Vai ter a portaria, né? A portaria, o apontador, o almoxarife. Então, tem segurança para passar a noite, segurança durante o dia. Segurança da obra, técnico de segurança ou engenheiro de segurança ali, né? Porque o tempo todo tá observando se está dentro do padrão de segurança, equipamento, se tal pessoa está usando EPI. Então, toda essa questão, dependendo do porte da obra. Então, é lógico, eu estou começando agora uma obrinha de 32 metros quadrados, uma kitnet ali num lote, e eu preciso disso tudo. Eu falei, não, você vai por etapas, pelo menos dos profissionais para executar cada etapa. Aí é aquele papel, né? Que aí você, como engenheiro, você vai estar assumindo pequenas outras responsabilidades, às vezes colocar um estagiário para te ajudar, que vai estar controlando, vendo a questão de horário de funcionário, ponto, tudo isso, controle de entrada e saída de ferramenta. A gente consegue substituir, porque a gente sabe que tem o porte, não dá para fazer tudo em todas as obras. Mas você vai ter que ter o mínimo de organização ali, porque senão você vai ter prejuízo. Aí sai mais caro do que você ter o funcionário. E aí tem aquele detalhe, né, Rafael, que depois a gente entra em mais detalhe, mas, por exemplo, quantos pedreiros, quantos serventes, quantos carpinteiros eu vou ter que ter na minha obra? Mas eu não consigo pagar todos esses funcionários. Então, assim, uma questão muito importante é o tempo de obra. O tempo de obra está diretamente vinculado ao orçamento disponível ali, né? A gente entra num estudo todo que a gente pode até ensinar, né, Plínio, em outros podcasts, aquele papel assim, como que eu não tenho experiência de obra, quantos funcionários eu vou precisar fazer, quanto que um funcionário meu produz por dia de reboco, quanto que ele faz de alvenaria, de assentamento de piso. A gente tem até técnicas, né, para poder auxiliar você que não tem experiência a como ter essa primeira noção se você tiver que fazer um orçamento, fazer um planejamento da sua obra. Então, tudo isso envolve em quantos funcionários você vai pôr, como que você vai começar ali seu canteiro de obra. Isso é bem legal, que tudo isso que a gente está falando, pessoal, entra naqueles pontos que a gente falava de gerenciamento de obra. A partir de gestão, gerenciamento, é tudo isso, é você planejar isso. Tudo isso entra na parte de gerenciamento. Por isso que é tão importante o gerenciamento em si, e inclusive os softwares que te ajudam, que te auxiliam nesse gerenciamento. Que aí é outra questão da gente entrar no BIM para gerenciamento e tudo mais. Então, quanto maior o controle da sua obra, maior a qualidade que você entrega, maior a segurança da sua obra e maior o retorno que você consegue naquela obra. E se a gente for pensar, né, Plínio? Tudo que a gente está falando, a gente pode denominar que entra muito naquele podcast que a gente falou sobre soft skills. Praticamente quase tudo aqui, a gente está falando o quê? É importante a parte do conhecimento prático do engenheiro, sim. Mas boa parte é gestão de pessoas, negociação, outras habilidades que não estão claramente ali ensinadas, por exemplo, na graduação. São habilidades secundárias que a gente tem que adquirir e que a gente usa na prática todos os dias como profissional, de fazer uma adaptação com o funcionário, fazer a gestão dele, fazer a gestão de crise, às vezes em algum momento da obra, para resolver um problema e conseguir solucionar. Então são habilidades que o profissional de engenharia tem que ter e cada dia mais são exigidas no mercado de trabalho. Porque a pessoa tem que dominar
pelo menos a comunicação ali. Porque imagina, se você tiver 10 pessoas na sua obra, já é um detalhe muito importante. Você saber comunicar, você saber passar aquela mensagem e saber que aquela pessoa recebeu aquela mensagem de fato. Porque entra nessas soft skills que nós já comentamos. Pessoal, mas eu acho que pelo que a gente propôs hoje para você começar, a gente passou sobre a organização do canteiro, a parte documental inicial e até mesmo ali na primeira seleção de funcionários para a gente começar a obra. Depois a gente vai, dando início nesse processo, a gente vai fazer outros episódios que vão ser vinculados a esse, onde a gente vai aprofundar alguns pontos e até dar continuidade, para a gente chegar, quem sabe, até, como diz, até a entrega da chave, né, Plínio? Até a pós-obra, que é algo muito importante também, que pode ser até um outro podcast futuro. E dentro desse assunto, principalmente de gestão do canteiro de obras, né, gestão do ambiente de construção, nós temos o que a gente chama de Lean Construction, que é a construção enxuta, que ele estuda, tá? Quem não entende, quem não conhece esse termo, Lean Construction, dá uma pesquisadinha. É sobre construção enxuta, como você enxuga, de fato, as perdas ali, né? Como você otimiza os seus processos. Então, imagina só, é o que eu tinha comentado. Você vai pegar argamassa em sacos, você vai pegar argamassa industrializada, você vai rodar na obra. Mas para rodar na obra eu tenho que ter uma central de argamassa. Mas se eu for ter uma central de argamassa, vai dificultar o transporte. Então, talvez seja melhor fazer isso. Eu vou trazer os blocos como? Eu vou comprar um milheiro de bloco e deixar ele lá na calçada, lá na rua. Ou eu vou comprar eles já paletizados e vou colocar... Como é que eu vou depositar? Como é que eu vou armazenar esse material? Como é que... qual o procedimento? Eu vou usar uma argamassa projetada, uma argamassa chapada comum? Então, tudo isso entra na questão do gerenciamento de processo da construção, né? Que aí a gente está pensando em trazer até um profissional para falar sobre Lean, né? Sobre Lean Construction, sobre as principais ferramentas, para a gente aprofundar, que é uma parte bem interessante e muita coisa pode ser aplicada em construções pequenas para gerar muita economia e aumentar demais a qualidade daquela obra. Pessoal, acho que então no episódio de hoje a gente conseguiu abordar bastante esses assuntos, mesmo tentando não ser tão profundo, mas eu acho que a gente trouxe algumas coisas que são diferenciadas. Muita gente às vezes não sabia um pouco sobre isso, mas foi muito legal e espero que vocês estejam gostando, né? E se você não está seguindo aí no nosso canal, o canal Iago Engenheiro, não está escutando nosso podcast, ative as notificações, siga os nossos canais, sejam no YouTube ou nas plataformas de streaming, ative as notificações para sempre estar recebendo as novidades, para a gente poder conversar, vocês mandarem crítica, mandarem sugestões de tema, a gente sempre está querendo muito ouvir vocês. E dê like, né? Se você está aí, dê like para que a gente possa entregar para mais pessoas, que a gente possa chegar em outros públicos aí e tá democratizando essa parte de conhecimento na área de engenharia. Mas Plínio, né? Mais uma vez, quem não segue você aí nas redes sociais, aonde que te encontra? Bom, eu estou no Instagram, Plínio_Pires. Tá certo? Lá eu falo um pouquinho da minha vida pessoal e também trago assuntos sobre engenharia diagnóstica e alguns cortezinhos aqui do nosso conteúdo, né? Do nosso podcast. TikTok Plínio.Pires, tá? Mas pode me puxar a orelha aí todo dia, você vai me cobrando, porque tem muita coisa para subir no TikTok. Lá eu vou concentrar principalmente os cortes, tanto dos podcasts quanto os cortes dos próprios vídeos ali sobre engenharia diagnóstica. Tá? E só um detalhe, é bem importante, pessoal, participar, comentar, porque às vezes eles querem que, não, aprofunda nisso, aprofunda naquilo, e nós trazemos um conteúdo mais denso, né? Porque, ou a gente pode inclusive começar uma série no YouTube só sobre canteiro de obras, só sobre gestão da qualidade, só sobre, sei lá, parte de gerenciamento, né? Cálculo do número de funcionários, que isso aí não depende, não dá para esgotar esse assunto aqui. Então é bem importante esse contato seu aqui com a gente e fala, não, você está sendo muito prolixo, você está rodeando demais, ou você está... fala um pouquinho mais sobre determinado assunto que eu tenho curiosidade, eu nunca vi ninguém falando disso. Então é importante esse contato seu, tá? Comenta, dá o like e nos siga aí para acompanhar todo esse conteúdo. Tem muita coisa, né? E tem muita coisa a
vir aí. Pessoal, se vocês não me seguem, né, siga lá no rafaelespindola.eng, tanto no Instagram quanto no TikTok. E a gente está aqui, né, sempre tentando trazer conhecimento para vocês e falar um pouquinho sobre engenharia. Mas para quem nos acompanhou até o final, muito obrigado pela paciência e até o próximo episódio do podcast E Agora Engenheiro. Até mais, pessoal. Tchau.